Muito bom dia, investidores! Sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos de Panorama Matinal, onde você fica bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios, no mundo e no Brasil. E por falar em macroeconomia, vamos comentar aí uma situação da Rússia, né, que disse que vai parar de fornecer gasolina e diesel para alguns países da Europa. Por quê? Porque, segundo ela, está faltando no mercado interno e eles precisam segurar um pouco as exportações para que não falte para eles. Fake news. Não é verdade, porque eles produzem, basicamente eles consomem metade do que produzem, então sobra, eles têm excesso, porém é interessante sim fazer essa jogada mais política aí para dar uma segurada na Europa. E acaba afetando quem? Os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é quem está fazendo às vezes aí da Rússia, vendendo diesel e gasolina para a Europa. E qual é o impacto disso, né? Bom, basicamente a gente viu aí na última reunião do Fed que a taxa de juros ela pode sim aumentar mais 0,25 nas próximas reuniões, e também tende-se a ficar com a taxa de juros mais alta por mais tempo, e fazendo com que você force esse movimento aí de Estados Unidos com a Europa. Basicamente, lá nos Estados Unidos a inflação ela tende a ficar mais alta por mais tempo. Isso acaba impactando ainda mais a economia, tanto global quanto aí dos Estados Unidos, principalmente Estados Unidos e Europa, né? Mas essa inflação acaba sendo de alguma forma exportada para o mundo. Então é uma jogada política aí da Rússia, talvez com intenção aí de desestimular também os Estados Unidos a parar de fornecer armamento e treinamento para a Ucrânia e também para a Europa, né? Porque eles também fornecem algum tipo de ajuda aí para a Ucrânia nessa guerra entre Ucrânia e Rússia. Então, um movimento bem curioso aí da Rússia, né? Vamos falar um pouquinho então de como é que tá as cotações e como é que foi na semana passada, né? O fechamento aí da semana. Então vamos lá, pessoal. Vamos passar aqui para as cotações de commodities, que no dia de hoje o trigo já chegou na madrugada, está subindo mais, tá? No momento aí muito próximo do 0 a 0, milho próximo do 0 a 0, o complexo da soja que vem caindo mais, soja cai 0,15%, puxado por um óleo de soja que cai 0,65% no momento, e o farelo ainda no campo positivo, subindo 0,27%. Como é que ficou semana passada, né? Então a gente teve aí para o petróleo, ele fechou praticamente estável, né, com uma queda de 0,23%, fazendo uma barra aí de dúvida, o chamado doji, né? Essa semana começou em baixa, apesar desse comunicado da Rússia. Porém, isso aí essa notícia da Rússia tende realmente a deixar ele nesses patamares. Pode ser que não suba mais porque o mercado já antecipou esse movimento da Rússia. Isso pode sim ter acontecido, mas a princípio ele é um motivador para manter aí os preços nessas regiões, né? A gente vê o óleo de palma lá na Malásia. No semanal, semana passada, ele fechou em queda, uma queda de 2,75%. A gente já tinha visto isso na sexta-feira, né? E a semana ela inicia com uma recuperaçãozinha, a princípio subindo 0,98%. Para o contrato de soja, vamos falar primeiro do óleo, né, de soja. A gente teve aí uma queda na semana passada, fechou com 3,93% de queda, uma queda bem expressiva, aparentemente em cima da região de suporte, né? E hoje já começa a semana caindo mais 0,65%, porém essa região aqui sugere sim algum descanso, ainda mais com o petróleo nos patamares em que está. Para a parte de soja em grão, comentei com vocês, estava dentro daquela lateralização desde de maio de 2023, veio a perder, né, aquela região e aparentemente deve continuar aí em busca dos 12,60 dólares o bushel. Hoje caindo 0,25% e semana passada fechou com uma queda de 3,28%. Parte de milho. Milho, como eu venho comentando com vocês, aparentemente ele não tem muita força para seguir fazendo um movimento mais expressivo na queda, né? Ele tende a ficar nessa lateralização aqui até realmente acomodar aí os preços após essas quedas brutais que ele teve, né?
como é que ficou semana passada? Semana passada ela fechou em uma leve alta de 0,21%. Lembrando que esses dados que eu estou passando para vocês aqui são todos sobre a Bolsa de Chicago, tá, pessoal? Negociados lá na CBOT. E essa semana já inicia com uma queda de 0,21%. A gente tem para o trigo uma queda na semana passada mais expressiva de 4,1%. E essa semana já iniciou aí com uma leve queda de 0,04% também. Tá? A nossa bolsa na semana passada registrou uma queda expressiva de 2,31%, aparentemente lateralizando também, né? Nessas proporções aqui, em cima na média de 20%. É uma região complexa para desenvolvimento. Caso venha a perder os 114 mil pontos, 114.500 pontos, pode acelerar a queda vindo buscar aí níveis mais baixos na casa dos 111 mil pontos. Lá para os Estados Unidos, como é que ficou as bolsas, né? Lá nos Estados Unidos tivemos uma queda bem expressiva também, de quase 3%. Lá está se desenhando um cenário mais baixista nesse momento, se a gente observar. Então, o S&P teve uma queda expressiva na semana passada, caiu 2,92% e a princípio está desenhando aí uma mudança de tendência, né? Marcou topo, isso aqui no gráfico semanal, tá, pessoal? Então, marcou um topo lá em julho, veio a fazer um zigue-zague descendente e se a gente for considerar aqui a formação do pivô, isso projetaria um alvo lá para casa dos 410, lembrando que hoje está 429, né? Foi o fechamento. Então, S&P 500 aí fez um movimento bem interessante na semana passada, indicando mais quedas aí para frente. A parte de Nasdaq segue forte, então aqui a gente ainda não tem esse movimento da formação do pivô como a gente viu no S&P. A princípio ele teria que perder essa região dos 355 aqui para desencadear um movimento mais expressivo aí de queda. Vamos falar um pouquinho sobre clima. Clima no Brasil, temos aí alguma divergência entre o modelo americano e o modelo europeu. A princípio os dois concordam, só que haverá mais chuvas para o sul do Brasil, mas o modelo americano ele traz menos chuvas para o centro-oeste aí do Brasil. Então a gente vê que Mato Grosso do Sul, temos Minas Gerais, Goiás, Bahia, bom, basicamente aí sem chuva alguma. São Paulo também uma faixinha estreita apenas de chuva. E volumes muito baixos, né, pessoal? Volumes bem baixos mesmo. Para a parte do modelo europeu, a gente já tem um pouco mais de chuvas em algumas regiões. Podem ver que eles divergem bastante, tá? Esse é o modelo europeu, o anterior era o americano. No europeu, a gente já tem chuvas ali no Mato Grosso, chuvas até chegando a 25 milímetros. E a gente tem chuvas também espalhadas aí pelo Mato Piba. Temos também chuva no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Temos em São Paulo e uma chuva mais forte também no Rio Grande do Sul. A princípio, se a gente tiver uma chuva realmente muito forte ali no Rio Grande do Sul, isso também é um problema, porque eles não conseguem plantar, porque não tem uma janela daí de tempo de estiagem, né? E também eles podem novamente ter problemas sérios lá com as inundações. Santa Catarina vai na mesma ideia, então chovendo bastante lá fica difícil de plantar. E aqui no Paraná, a princípio, temos condições mais adequadas. Porém, o calor, ele também segue realmente muito, muito, muito forte aí para os próximos dias, tendendo a dar uma arrefecida ali pelo dia 29, que é onde se espera volumes maiores de chuva. Então, para quem vai plantar, caso tenha aí alguma cobertura no solo, ainda é possível. Caso não tenha uma cobertura boa no solo, a probabilidade de que a semente cozinhe e não germine é muito grande. Por quê? Porque você tem aí um solo realmente muito quente devido a essas altas temperaturas que a gente está vendo. Então a gente percebe aqui pelo mapa, isso aqui deve ficar mais ou menos igual até o dia 29, tá, pessoal? Então temperaturas aí chegando na casa dos 38 graus, realmente muito, muito, muito quente. A gente está vendo aqui no oeste do Paraná que também deve chegar nessas temperaturas, né? Aqui nos últimos dias deve ter feito aí uma média de 33 graus. E isso é muito alto mesmo. E vamos ver aí qual modelo vai acertar mais nessa questão de chuva no Brasil. Mas a princípio aí uma posição mais segura para o produtor seria realmente, caso tenha uma cobertura, uma boa cobertura no solo de palhada, seria fazer esse plantio e aguardar aí para o dia 29 uma chuva
aliviar, né, o clima. E caso não tenha, realmente esperar aí a chuva para dar uma arrefecida no solo. Vamos ver como é que está o petróleo no dia de hoje. Então o petróleo, como eu comentei, está muito próximo do 0 a 0. No momento sobe 0,14%. A gente tem uma queda bem interessante na parte do minério de ferro, que cai 2% no momento. Basicamente, na sexta-feira a gente teve um movimento mais altista de China, bolsas lá aguardando estímulos do governo chinês, estímulos esses que não vieram, e hoje a gente vê uma bolsa chinesa já entregando essas altas que teve na sexta-feira, né? E sem falar que de lá para cá também a gente só viu os Estados Unidos, por exemplo, cair, a gente viu a Europa cair, e a bolsa aí da Ásia tinha subido meio que sozinha, né? Enfim, hoje a gente vê aí o Ásia Pacífico com uma queda para China caindo 0,54%, a parte de tecnologia caindo quase 2%, Japão fez uma alta de quase 1%, a Coreia do Sul caiu 0,5% e a Austrália subiu 0,11%. Comentei com vocês já, né, nos gráficos anteriores ali que o S&P na semana passada fechou em queda, na sexta-feira fechou com uma leve queda de 0,23%, Nasdaq de 0,09%, Dow Jones 0,31%, mas ainda assim em queda. E o nosso Ibovespa caiu 0,12%, praticamente aí no 0 a 0. Então sexta-feira foi um dia morno aí para as bolsas ao redor do mundo. Europa no dia de hoje em queda, comento com vocês já, sei lá, mais de 2 meses, né, pessoal? A Europa fazendo um movimento baixista e segue, tá? Indicadores econômicos lá não são bons, a inflação tá alta, os juros estão altos também e com tendência de subir mais um pouquinho ainda. Enfim, Europa não tá legal, não tá numa fase boa, e hoje mais uma queda sendo registrada. Eurostoxx com uma queda de quase 0,7% no momento. E o destaque de queda hoje vai para a parte da Espanha, que cai 0,73%. Dentre as bolsas europeias que a gente acompanha, é a que mais cai no dia de hoje, mas em média as demais caem aí 0,6%. Para a parte de futuros, expectativa aí para o S&P 500 de 0,02 de queda, 0 a 0, e Nasdaq também no 0 a 0. Hoje a gente também não tem indicadores fortes na agenda, como sempre, né? Segunda-feira é um dia morno. Então, basicamente aí o que a gente pode esperar é bolsas com leve tom negativo. E para o dólar, o que a gente pode esperar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. Dólar a gente tem contra as principais moedas do mundo um dólar em alta, mas uma alta muito tímida também, de 0,05%. E para países emergentes também, um dólar um pouco mais forte. Então, a princípio, qual que seria o tom do dia? Um dólar levemente mais forte e uma bolsa levemente mais fraca. Mas a gente não tem nada na agenda que possa dar um tom mais expressivo para o dia. Então, o que a gente pode esperar é realmente movimentos um pouco mais laterais e não muito expressivos, nem para o dólar, nem para a bolsa. Aqui no Brasil, talvez a gente veja aí, por conta de China, uma queda mais expressiva na parte de China, a gente possa ver aqui, e também em minério, né? A gente possa ver uma abertura um pouco mais negativa para a nossa bolsa e um pouco mais positiva para o dólar, tendendo aí para um dia mais lateral e tranquilo. Pessoal, a todos um grande abraço, tenham a todos aí uma ótima semana. Seguimos com os nossos vídeos, nos vemos amanhã.